Então, havendo Câmara Regimental, estando presente o doutor Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta esta sessão do dia 8 de julho de 2026, da primeira Câmara, e dando início, então, à pauta, uma vez que os primeiros processos são de nossa relatoria, nós pedimos à nobre conselheira, Ana Lu Maria, que possa presidir, então, os trabalhos. Obrigada, senhor presidente, será um prazer imenso. Queria saudar o nosso Ministério Público, o doutor Sérgio, é um prazer tê-lo aqui com a gente, como também queria saudar a conselheira Maria de Jesus, e podemos continuar, o senhor está com a palavra. Obrigado, Excelência. O primeiro processo, 149.654, da Prefeitura de Bujari, apura a responsabilidade do senhor João Edivaldo Teles Lima, prefeito, e Jean Dresson Faria Gomes, responsáveis pelos atos de pessoal da Prefeitura, pelo envio intempestivo da remessa do SICAP de julho de 2025. Verificou-se que a referida remessa não foi realizada dentro do prazo regulamentar, haja vista que foi feita apenas a de julho de 2025, em 26 de agosto de 2025, 6 dias de atraso. Citado para se manifestar, o gestor apresentou defesa intempestiva, onde alega que a Prefeitura, em 27 de agosto, protocolou ofício datado do dia 26, apresentando justificativa formal por atraso no envio das informações relativas ao mês de julho de 2025, tanto da Prefeitura quanto do Fundo Municipal de Saúde, ressaltando que, à época do protocolo do referido ofício, ainda não havia processo devidamente registrado e autuado. Alega que houve troca de sistema nos recursos humanos, alterando o sistema local para um sistema na nuvem, que as remessas do município foram entregues em tempo, sendo este um caso isolado, excepcional, com atraso de poucos dias, e que este tribunal deixou de considerar tais situações como irregulares passíveis e apresenta o Acórdão 5.745, de 2025, da primeira Câmara. Requer que seja afastada a aplicação de multa, reconhecida a ausência de dolo e má-fé. Ainda cita a aplicação das leis de introdução às normas do direito brasileiro, apresenta o seu histórico regular sem atraso, 2024, em 2025 apenas essa intempestividade, e em 2026 nada disso ocorreu de novo. A quarta Coesex conclui que, pelo acolhimento das justificativas, o parquê se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro Melo Neto, é o relatório, Excelência. Obrigada, conselheiro Malheiro. Passo a palavra ao Ministério Público, nosso querido doutor Serginho. Obrigado, senhora presidente. Também quero cumprimentar todos vocês, meu cordial bom dia. Bom, neste processo, o Ministério Público acolheu os argumentos do gestor e opina pelo arquivamento do feito. É o pronunciamento. Obrigada, doutor Sérgio. Passo ao relator. No mesmo sentido, Excelência, tendo em vista que esta é a nossa decisão com relação agora à resolução 102, pelo acolhimento das justificativas, uma vez que estão agora em dia as remessas e após pelo arquivamento dos autos. É como vota, Excelência. Obrigada, senhor relator. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Acompanho o relator, Excelência. Eu também acompanho o relator, que continua com a palavra. E agora, por unanimidade, continua com a palavra, agora com o relator, com o processo 138.386. Obrigado, Excelência. Excelência, uma vez que do 2 ao 30, todos são atos de aposentadoria e transferência à reserva remunerada, eu pediria que, ouvido o nobre parquê e vossas excelências, conselheiras, possamos votar em bloco todos esses processos.
Obrigada, conselheiro Malheiro. Ouço o Ministério Público. Nada a opor, senhora presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Pode continuar, conselheiro Malheiro, com os processos. Obrigado, nova conselheira. O primeiro processo, 138.386, trata de aposentadoria da servidora Maria das Graças Oliveira da Silva, Secretaria do Estado de Saúde, ocupante do cargo de bióloga, grupo 8, referência 8, teve 33 anos, 314 dias de serviço líquido, preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. Contudo, observou a análise técnica que, no momento da apresentação, a servidora foi indevidamente enquadrada no grupo 8, referência 5, sendo que deveria ficar na referência 8. No processo 140.236, do senhor Wilson de Andrade Lima Filho, quadro suplementar de pessoal à extensão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco, cargo de tecnólogo, grupo 2A, nível 3, letra M, com 36 anos, 105 dias de serviço, preenche todos os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos nas letras acima, com proventos de R$ 16.999,51. Processo 142.516, transferência para reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do terceiro sargento Fernando Salvato de Oliveira, com 30 anos, 179 dias de serviço líquido, preenchendo todos os requisitos para a transferência à reserva remunerada, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado, com soldo na graduação de segundo sargento, com R$ 6.670,05. Processo 144.824, da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa de Rio Branco, senhora Rosa Maria Costa da Silva, na categoria de administrativo operacional, letra M, grupo 1, cargo de gari, grupo 1A, 34 anos, 286 dias de serviço, preenchendo todos os requisitos para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos de R$ 2.793,64. Processo 144.873, senhora Alderilza da Silva Oliveira, Secretaria Estadual de Educação, apoio administrativo nível 2, 30 horas, classe 4, referência J, 45 anos, 289 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos de R$ 3.351,42. Processo 145.800, Secretaria Estadual de Educação, professor 2, 30 horas, referência J, 27 anos, fazendo jus à aposentadoria de contribuição, com proventos de R$ 1.984,02. O som está muito ruim aqui, está ruim para vocês também? Conselheiro Malheiro, deu uma falhada, ele está assim como se afastando o som. Tá cortando, né? Pronto. Ainda está. Sem internet. Era bom. Está até congelada a imagem. Tem uma pessoa aqui da TI, eu vou pedir para ele ir até a sua sala, conselheiro, tá? Vamos suspender só um pouquinho enquanto a gente resolve.
Conselheiro Malheiro, o Joaquim está indo até seu gabinete, tá? Para verificar. Obrigada, Jana. Por nada. A gente volta já, gente. Só resolver esse problema. Ô, Jana, ele parou em qual? No 145.887, que é o item 7. No 7, né? Foi, ele estava lendo esse e começou a cortar. Perfeito. Foi quando não deu mais para compreender. No anterior já começou a cortar, mas nesse já ficou bem ruim. Perfeito, obrigada. Nada. E aí? Tá tudo bem contigo? Melhorou alguma coisa? Agora deu. Pronto, então tá. Então, beleza. Ô, Malheiro, o 6, a gente... O processo número 6, o 144... O da professora, né? 145, 887. Ainda deu para ouvir. Agora, o 7, aí a ideia é você começar no 7. Perfeito, perfeito. Esse não deu para ouvir de jeito nenhum, tá bom? Ok. Então, vamos lá, Jana, como é que comanda aí? Já pode? Pode retomar, presidente. Pode, né? Sim, pode. Tá. Então, retomando a sessão, conselheiro Malheiro, o processo 7º, que é o 145.887 de 2024, o senhor continua com a palavra. Obrigado, nobre conselheira. Este é o processo 145.887, como dito, aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação da senhora Francisca Jocilene Conceição Xavier, professora, nível superior P2, 30 horas, classe 1, referência J, 27 anos, 306 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com provento de R$ 6.984,18. Processo seguinte, 145.894, Secretaria Estadual de Educação, senhor Osvaldo Ribeiro Sobrinho, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência H, 36 anos, 328 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com provento de R$ 2.858,81. Processo 145.901, também da Secretaria Estadual de Educação, senhora Moisa de Freitas Correia, professora, nível superior, P2, 30 horas, classe 2, referência J, 31 anos, 191 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, provento de R$ 7.507,99. Processo 146.036, Secretaria Estadual de Educação, senhora Risete Martins da Silva, professora, nível superior, P2, 30 horas, classe 1, referência J,
26 anos e 22 dias de serviço líquido, aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com provento de R$ 6.984,18. Processo 146.051, Secretaria Estadual de Educação, senhora Rosa Maria de Oliveira Costa, professora nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 27 anos e 21 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, provento de R$ 7.145,03. Processo 146.065, senhora Rosimeire Moreira da Silva Riveiros, Secretaria Estadual de Educação, professora nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 32 anos, 3 dias de serviço líquido, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, enquadramento de R$ 7.507,99 de proventos. Processo 146, 144, Secretaria Estadual de Educação, senhor Wagner Alves Salcedo, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência H, 35 anos, 358 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos de R$ 2.682,80. Processo 146.345, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria do Socorro de Souza Alves, professora, nível superior, P2, 30 horas, classe 2, referência J, 30 anos, 204 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, provendo R$ 7.507,99. Processo 146.353, senhora Sheila Alves Barbosa, Secretaria Estadual de Educação, P2, 30 horas, classe 1, referência J, 25 anos, 343 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, com provento de R$ 6.984,18. Professor, nível 2, P2, 30 horas, classe 2, referência J, senhor Leôncio Condori Crispim, Secretaria Estadual de Educação, 30 anos, 180 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, provento de R$ 7.507,99. Processo 148.242, Secretaria Estadual de Educação, senhor Altemir Gonçalves de Souza, professor, P2, 30 horas, classe 2, referência J, 40 anos, 101 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com provento de R$ 7.870,96. Processo 148.249, Secretaria Estadual de Educação, senhora Aldelize Enes da Cunha Oliveira, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 31 anos, 34 dias de serviço líquido, preenche todos os requisitos para aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição. No entanto, precisa de correção, uma vez que os proventos foram fixados na referência G e devem ser fixados na referência J. Processo 148.306, Secretaria Estadual de Educação, senhora Geni de Lima, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, 30 anos, 177 dias de serviço líquido. A servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. No entanto, precisa da correção da referência 6 para a referência 8. A servidora já veio a falecer. Mas já foi instituída pensionista. Processo 148.313,
Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Tereza Moura Alves, cargo administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência H, 34 anos, 307 dias, serviço líquido, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, necessitando a correção da referência F para a referência H. Processo 148, 327, senhora Ivanilda de Freitas Ferreira, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Secretaria Estadual de Educação, do mesmo modo, 30 anos, 233 dias, sendo necessária a correção para aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da referência 6 para a referência 8. Processo 148, 559, Secretaria Estadual de Educação, senhor Jorge Emílio Progênio Ribeiro, professor P2, 30 horas, classe 2, referência J. O servidor ingressou no serviço público em 2 de abril de 92, tendo solicitado sua aposentadoria em 5 de fevereiro de 25. Foi identificada a existência de erro na portaria 193, 19 de março de 25, quanto à indicação da classe funcional, constou como classe 1 e o correto seria classe 2. Foi feita a retificação, o tempo de serviço é 34 anos e 14 dias, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na classe 2, referência J, com provento de R$ 7.870,96. Processo 148.622, Secretaria Estadual de Educação, senhora Ana Meire Forte Santana, professora, nível superior, P2, 30 horas, classe 2, referência J, 32 anos, 312 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria integral especial por tempo de contribuição, com provento de R$ 7.870,96. Ainda na Secretaria Estadual de Educação, o senhor Manuel Ferreira de Abreu, professor nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 32 anos, 320 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com provento de R$ 6.870,96. Secretaria Estadual de Educação, senhora Ângela Maria Rodrigues da Silva, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência H, 33 anos, 103 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com provento de R$ 2.862,90. Processo 149.040, Secretaria Estadual de Educação, senhora Cláudia Cristina Castelo Nogueira Francilino, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência H, 34 anos e 82 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com provento de R$ 3.093,74. Processo 149.518, trata de pedido de reexame interposto pela senhora Cleonice dos Santos Lima em face da decisão nos autos do processo 134.429, referente à aposentadoria da servidora. Consta dos autos que o ato concessório da aposentadoria foi registrado nos termos da resolução 119, no processo originário, e lista registro número 317 de 9 de 2025, publicado no Diário. A certidão de registro consignou o registro com provento de R$ 6.039,59, e resignado, interpôs pedido de reexame, alegando em síntese erro em seu enquadramento funcional, quando da concessão da aposentadoria, sustentando que foi enquadrada no cargo de biólogo a grupo 8, referência 5, em desacordo com o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da Secretaria de Estado de Saúde, previsto na Lei Complementar 84. Aduz que, considerando seu ingresso no quadro estadual 2 de maio de 1986, sua aposentadoria em 18 faria jus a enquadramento em referência superior.
O pedido de reexame foi interposto por parte legítima de forma tempestiva, atendendo aos requisitos previstos no artigo 79 da Lei Complementar 38. A análise técnica manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento para reclassificá-la na referência 8. O doutor Parquet opinou pela admissibilidade do pedido e no mérito pelo seu provimento, ao fundamento de que o tempo de serviço da servidora, aliado à progressão bienal prevista na legislação, assegura-lhe o reenquadramento na referência 8. Processo 149.707, Secretaria Estadual de Educação. Eu peço até desculpa, que era para ter julgado este em separado, mas como há uma pronúncia favorável do Parquet, entendo, deve manter, e da área técnica, mantivemos na mesma listagem. Processo 149.707, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria Terezinha de Oliveira Gomes Barbosa, professor nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 35 anos, 189 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, proventos de R$ 8.233,93. O penúltimo processo, 149.724, Secretaria Estadual de Educação, senhor Cleóbis Cunha Nogueira, professor nível superior, P2, 30 horas, classe 2, referência J, 31 anos, 120 dias de serviço, faz jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento, fixação de proventos, R$ 8.233,93. E, por último, o processo também da Secretaria Estadual de Educação, do senhor José Nilton Moreira da Costa, professor P2, 30 horas, classe 1, referência J, 32 anos, 302 dias de serviço líquido, fazia jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventes de R$ 7.659,47. O doutor Parquet se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, Excelência. Obrigada, senhor relator. Passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Em todos os processos, o Ministério Público de Contas entende que os atos foram praticados com regularidade, razão pela qual opinamos pela legalidade e registro de todos eles, fazendo aquela observação em relação aos enquadramentos equivocados que o nobre relator já destacou em quais processos isso ocorreu. Então, nesses processos, o registro já deve ser feito, o enquadramento deve ser feito de acordo com o que foi apontado pela análise técnica, de acordo com o artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. E no processo número 149.518, que é o de número 27 da pauta, que é o pedido de reexame, o Ministério Público ele opina pela admissibilidade do pedido e no mérito para dar-lhe provimento. São os pronunciamentos. Obrigada, doutor Sérgio. Passo ao conselheiro relator para o seu voto. No mesmo sentido, Excelência, esses são também os nossos votos, Excelência. Obrigada, conselheiro. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Acompanho os votos do nobre relator, Excelência. Eu também acompanho os votos, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Gostaria de agradecer a oportunidade de presidir, agradecer a presença aproveitar já a oportunidade de agradecer a presença do doutor Sérgio. É uma honra tê-lo aqui, nosso procurador-chefe na nossa Câmara. Agradecer a todos que nos ajudaram em nome da nossa querida Jana. Passo os trabalhos ao nosso presidente, doutor Malheiro. Obrigado, nobre conselheira. E dada a ausência justificada do conselheiro Antônio Cristóvão, retiramos de pauta os processos de número 31 até ao número 62. Damos, então, sequência com o processo 63, até o 63, damos sequência com o processo 64, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo de apuração de responsabilidade
em razão do envio intempestivo dos dados relativos à folha de pagamento e ao controle de pessoal por parte do município de Marechal Thaumaturgo, sob a responsabilidade do então prefeito, senhor Valdélio do Nascimento Furtado, devidamente instruído pela nossa CSEX e o Ministério Público de Conta em manifestação às folhas 54 e 55, por meio do procurador doutor João Isidro Melo Neto, é o relatório. Obrigado, Excelência. Ouço o nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Bom, nesse processo, o Ministério Público concluiu que houve uma regularização posterior, né, no dia 12 de maio, e que essa regularização posterior, ela não faz desaparecer a falha curada, nem mesmo é suficiente para afastar a responsabilização sob o argumento da razoabilidade, haja visto o excessivo lapso temporal transcorrido entre a data limite e o encaminhamento efetivo. Então, isto posto, o Ministério Público de Contas opina, com base no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aplicação da multa sanção em desfavor do senhor Valdélio do Nascimento Furtado, prefeito de Marechal Thaumaturgo. É o pronunciamento. Obrigado ao procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu. Eu vou direto ao voto, senhor presidente. Então, diante do exposto, em consonância com o entendimento recente adotado por essa Corte de Contas em caso semelhante envolvendo a aplicação da Resolução 102 de 2016 e considerando a boa-fé do gestor, o efetivo esforço de regularização e a retomada da tempestividade das remessas a partir de maio de 2025, voto por notificar o prefeito do município de Marechal Thaumaturgo, o senhor Valdélio do Nascimento Furtado, acerca dessa decisão da primeira Câmara, orientando a manter a observância dos prazos legais para encaminhamento das informações ao SICAP, em cumprimento às disposições da Resolução TCE 102 de 2016. Após as formalidades cabíveis, o arquivamento desse feito. É o voto, senhor presidente. Obrigado, a conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanha o nobre relator, Excelência. Acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira Ana Lu Maria. Continua com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de também de colocar em todos os meus processos de aposentadoria, do 64 ao 77, por se tratar do mesmo feito, senhor presidente. Pois não, Excelência. Vossa Excelência com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Então, o processo 144.890, aposentadoria da servidora Aldenora de Queiroz Lima, no cargo de servente contínua, grupo 1A, categoria administrativa operacional, letra L, do quadro suplementar de pessoal e extinção da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa do município de Rio Branco, pelos seus 30 anos e 304 dias de contribuição para fim de aposentadoria, na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. O 66 o processo 146.025 de 2024, aposentadoria da servidora senhora Francisca das Graças Campo, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência 1, do quadro pessoal do Estado, Secretaria de Educação e Esporte, pelos seus 25 anos e 64 de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. O 67, que é o 146.068 de 2024, aposentadoria da servidora senhora Francisca Anselmo dos Santos, no cargo de apoio administrativo nível 24, 25 horas, classe 2, referência 8, no quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Acre, na modalidade voluntária por tempo de contribuição. A servidora se apresentou com a aposentadoria aqui colocada, com a portaria. O processo 146.156, aposentadoria da servidora senhora Vângela Maria Moreira de Souza, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8,
do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, pelos seus 31 anos e 256 dias de contribuição, para fins de aposentadoria na modalidade voluntária do magistério por tempo de contribuição. O 146.334, aposentadoria da servidora senhora Alcilene Maria Gugel da Silva Pinto, nossa querida professora Alcilene, lutadora, foi presidente do sindicato várias vezes, professora P2, 25 horas, grupo 4A, nível 3, letra 1, do quadro permanente pessoal da Secretaria Municipal de Educação, município de Rio Branco, pelos seus 41 anos e 358 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. O processo 146.380 de 2024, aposentadoria do servidor senhor José Laelcio da Silva, no cargo de motorista, grupo 1B, categoria administrativa operacional, letra M, do quadro permanente pessoal da Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Branco, pelos seus 35 anos e 31 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição. O processo 147.121 de 2024, aposentadoria do servidor senhor Gilberto Teixeira Gonçalves, no cargo de motorista, grupo 1B, categoria administrativa operacional, letra J, do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Branco, pelos seus 35 anos e 117 dias de contribuição, para fins de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição. O processo 147.623, aposentadoria do servidor senhor Sérgio Coelho Campos, no cargo de apoio administrativo 1, 25 horas, classe 1, referência 4, quadro pessoal, Secretaria de Estado de Educação e Esporte, pelos seus 24 anos e 82 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade de aposentadoria e validez. O servidor se aposentou em 22 de março e, infelizmente, o servidor faleceu em 5 de dezembro de 2014. Gerou a pensão a pensionista, a senhora Francisca das Graças Campos, na condição de sua esposa, infelizmente também já falecida. O processo 148.330, aposentadoria da servidora senhora Maria Valdeci da Silva Souza, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, corrigido, no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, pelos seus 30 anos e 51 de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. O processo 148.654, aposentadoria de servidora Maria dos Navegantes Castro Sampaio, no caso de professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, do quadro pessoal da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, pelos seus 26 anos e 300 dias de contribuição para fins de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição. O processo 149.424, 2025, aposentadoria do servidor Erasmo Marinho Lessa, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 3, referência J, no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, pelos seus 32 anos e 126 dias de contribuição, para fins de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição, com integralidade e revisão pela paridade. O processo 149.710, aposentadoria da servidora Maria de Fátima Rocha e Andrade, no cargo de professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, pelos seus 25 anos e 67 dias de contribuição para fim de aposentadoria na modalidade de aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição. Processo 149.717 de 2025, aposentadoria do servidor Marcelim
da Silva Freitas, no cargo de professor P2, 30 horas, classe 2, referência J, do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, pelos seus 32 anos e 331 dias de contribuição, para fim de aposentadoria na modalidade voluntária por tempo de contribuição com integralidade e revisão pela paridade. Todos devidamente instruídos com os devidos pareceres do Ministério Público, senhor presidente, são os relatórios. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, o nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Bom, em todos os processos desse bloco, o Ministério Público de Contas constatou a regularidade na prática dos atos, razão pela qual opina pela legalidade do registro, e fazendo apenas uma observação em relação ao processo número 148.330, que é o de número 73 da pauta, em que o enquadramento do servidor foi feito na referência 6 e o correto é na referência 8, razão pela qual já pedimos que o registro seja feito de acordo com a análise técnica. Pronunciamento válido para todos os processos. Legalidade de registro. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu Maria, por conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de apreciação da legalidade e registro de aposentadorias das servidoras e servidores públicos acima mencionados, somando a tudo que mais consta nos autos, a manifestação da área técnica, Ministério Público de Contas, e com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual de 89, nos processos de aposentadoria do Estado do Acre, bem como a Lei Orgânica do município de Rio Branco, para as aposentadorias do município, apresento o seguinte voto: reconhecimento da legalidade e registro nesse tribunal das aposentadorias das servidoras e servidores acima mencionados, notifique o servidor e as servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para tomar as medidas cabíveis, e após as formalidades de tipo, o arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe os votos, Excelência. Acompanhamos também os votos e assim decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos proferidos pela nobre conselheira Ana Lu Maria. Passamos, então, agora ao processo 149.006, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, também cumprimento a conselheira Ana Lu Gouveia, procurador Sérgio Cunha, Janaína, que está aí nos ajudando, como secretariando esta sessão, e todos aqueles que nos acompanham através das nossas mídias. Senhor presidente, eu solicito também o julgamento em bloco do processo 78 e o 79 da pauta. Pois não, Excelência. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigada. Trata-se de processos de apuração de responsabilidade dos responsáveis pela Prefeitura Municipal de Plástico de Castro pelo descumprimento da resolução número 129.224, de 2024. E também o processo de apuração de responsabilidade também do gestor de Plástico de Castro nos processos licitatórios ou suas formas de dispensa. A área técnica, ao confrontar a pesquisa realizada no Diário Oficial do Estado do Acre, com os dados inseridos no Sistema de Licitações e Contratos do Tribunal de Contas do Estado do Acre, LINCOM, constatou que a Prefeitura do município não havia efetuado o cadastro dos contratos referentes ao exercício 2025. Observou ainda a ausência de cadastro de dispensas de licitação no referido sistema. Registrados e autuados os feitos, foram encaminhados à 6ª Coordenadoria Especial de Controle Externo para instrução. Em nova pesquisa ao LINCOM, a 6ª Coordenadoria verificou tanto a ausência de registros quanto a realização intempestiva de cadastros relativos a contratos administrativos e seus respectivos aditivos, empenhos ou outros documentos equivalentes, bem como relativos a dispensas de licitação e pregão presencial.
Em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o prefeito, senhor Camilo da Silva, e o pregoeiro, senhor Elielson Pereira Lima, foram devidamente citados e apresentaram defesas tempestivamente. A área técnica emitiu os relatórios conclusivos e o Ministério Público de Contas manifestou-se em ambos os processos. É o relatório, Excelência. Obrigado, nova conselheira. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Em ambos os processos, o Ministério Público de Contas constatou que houve descumprimento da norma, razão pela qual estamos pedindo a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pronunciamento válido para os dois processos. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. A resolução número 129 determina prazo de 5 dias úteis para inserção dos contratos ou instrumentos equivalentes de contratos e seus respectivos aditivos, assim como seu cancelamento ou rescisão no sistema Lincom, e de até 3 dias úteis para o envio dos processos de dispensa, inexigibilidade e adesões após autorização da contratação. Devidamente citado, o gestor atribuiu os atrasos e falhas ao caráter recente e às inconsistências técnicas do sistema Lincom, bem como a descentralização das funções administrativas. Alegou ainda que os contratos foram posteriormente cadastrados, inexistindo prejuízo ao erário, dolo ou má-fé. E, quanto às dispensas, alegou que as dispensas de licitações número 2, 11, 12 e 13 foram posteriormente inseridas, e a de número 32 foi inserida e cadastrada tempestivamente. E justifica que a ausência de cadastro das dispensas número 5, 9, 16 e 10 decorre de que os procedimentos foram abertos, porém não foram executados nem utilizados. Com relação à ausência de cadastro do pregão eletrônico número 23, suscitado no processo eletrônico número 149.453, afirma que o referido certame não existe na base de dados do município. Em que pesa as alegações do senhor Camilo da Silva, cumpre esclarecer que, na qualidade de titular da administração do município, o gestor é responsável pelo envio das informações ao Lincom. Assim, compete-lhe fiscalizar a execução das atribuições delegadas a terceiros, de modo a assegurar o cumprimento das medidas estabelecidas. A responsabilização pelo descumprimento da resolução número 129 não decorre de má-fé, dolo ou prejuízo causado pelo gestor, mas sim do não atendimento aos prazos fixados por norma desta Corte de Contas, cuja observância é obrigatória por todos os poderes e órgãos. Ademais, a ausência de inserção tempestiva das informações no sistema Lincom compromete o acompanhamento simultâneo das contratações por este tribunal, prejudicando a eficiência da fiscalização. Em consulta realizada ao portal de licitações deste tribunal, ratificamos a informação apurada pela área técnica quanto à ocorrência de registros intempestivos de 22 contratos, bem como a ausência de cadastramento de outros 7. E ainda a ocorrência de registros intempestivos de 4 dispensas de licitação e a ausência de cadastramento de outras 4, por parte do Poder Executivo Municipal, conduta que configura o descumprimento ao disposto no artigo 1º da Resolução número 129. Eu acrescento aqui no meu voto um quadro demonstrativo de todos os contratos e dispensas com as datas e tempo de inadimplemento dos cadastramentos. Destaca-se que, na segunda análise técnica do processo eletrônico número 149.453, constatou-se que a dispensa número 32 foi cadastrada tempestivamente. Com relação ao pregão eletrônico número 23, verificou-se que, conforme alegado pela defesa, no exercício de 2025, a Prefeitura Municipal de Plácio de Castro não realizou o referido certame. De fato, a área técnica equivocou-se ao mencioná-lo, pois com essa numeração 23 houve somente o pregão presencial, sendo este cadastrado tempestivamente.
No que concerne à conduta do pregoeiro, a resolução TC-Acre número 129, em seu artigo 8º, dispõe que a realização deste se limita aos descumprimentos relacionados aos procedimentos de licitação, pelos quais responde solidariamente com o gestor. Assim, considerando que, ao final, as irregularidades decaíram somente sobre contratos e dispensas de licitação, entende-se que a responsabilização do pregoeiro nos autos, número 149.453, deve ser afastada. Diante do exposto, restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria, voto pela aplicação de multa ao senhor Camilo da Silva, prefeito municipal de Plácido de Castro, em 500 UPFs, equivalente a R$ 7.120, nos termos do artigo 7º da resolução número 129, combinado com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 e decreto número 11.807 de 2025, em face do descumprimento das obrigações previstas na supracitada resolução para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Notificar o senhor Camilo da Silva, prefeito, para no prazo de 5 dias realizar a inserção de dados no sistema de licitações e contrato deste tribunal, o sistema Lincom, de todos os contratos e dispensas ausentes, bem como para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade do cumprimento da referida norma sob pena de responsabilidade e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, meu conselheiro. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. No mesmo sentido, assim tem sido as nossas decisões, acompanho na íntegra o voto da nobre relatora, que continua com a palavra agora com o processo 149.470. Agora eu também vou relatar em bloco os processos de número 80 a 82, ou seja, 80, 81 e 82 da pauta. O 83 também é a resolução 87, vai ficar de fora. O 83 também é da resolução 87. Sim, mas esse eu vou relatar separado. Separado. Pois não, então, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processos de apuração de responsabilidade dos prefeitos municipais de Acrelândia, senhor Olavo Francelino de Rezende, de Plácido de Castro, senhor Camilo da Silva, e de senador Guiomar, senhora Rosana Pereira da Silva, em razão do descumprimento da resolução TCE número 87, referente ao primeiro bimestre de 2025. A segunda Coordenadoria Especial de Controle Externo, após consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, CIPAC, desta Corte, constatou que os responsáveis das prefeituras encaminharam intempestivamente as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais relativas ao primeiro bimestre de 2025, em desacordo com o prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da supracitada resolução. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os gestores foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas e todos apresentaram defesa. O Ministério Público manifestou-se em todos os contratos. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, o nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Nesses 3 processos, o Ministério Público observou que houve o descumprimento da norma, razão pela qual estamos opinando pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pronunciamento válido para os 3 processos. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira, para conclusão de voto. Obrigada, senhor presidente. O prazo para envio das informações referentes ao primeiro bimestre de 2025 encerrou-se em 30 de março daquele exercício. Todavia, conforme as certidões de entrega de remessas, os dados das prefeituras foram encaminhados ao CIPAC com atraso, em afronta direta ao artigo 2º, parágrafo 1º da resolução, inclusive ultrapassando o prazo de 5 dias concedidos excepcionalmente pela ata de unificação das decisões das matérias de competência das câmaras. O processo 149.470 de Acrelândia teve um atraso de 15 dias,
o 149.474, Plácio de Castro, 24 dias, e o de senador Guiomar, o processo 149.476, 7 dias. Nas defesas apresentadas, os argumentos limitaram-se a questionamentos subjetivos e interpretativos quanto à sanção prevista, deixando de demonstrar ocorrências e fatos para o envio intempestivo. A responsabilização ora examinada decorre do descumprimento objetivo de prazo regulamentar, independentemente de demonstração de dolo, má-fé ou danos ao erário. A alimentação intempestiva do CIPAC compromete a fiscalização concomitante, fragiliza a confiabilidade dos dados e reduz a efetividade do controle externo. Assim sendo, voto por aplicar multa aos senhores Olavo Francelino de Rezende, prefeito municipal de Acrelândia, Camilo da Silva, prefeito municipal de Plácio de Castro, bem como a senhora Rosana Pereira da Silva, prefeita municipal de Senador Guiomar, em 500 UPFs, equivalente a R$ 7.120 em cada processo, nos termos do artigo 19 da Resolução número 87 de 2013, combinado com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 e o Decreto 11.807 de 2025, em face do descumprimento das obrigações previstas na supracitada resolução para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a esta Corte. Notificar os gestores para tomar ciência da decisão, bem como para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade do cumprimento da referida norma sobre pena de responsabilidade e arquivar os processos após as formalidades de estilo. É assim que voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto da conselheira relatora. Acompanhamos também o voto, assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira Maria de Jesus, que continua com a palavra agora com o processo 149.491. Trata-se de processo de apuração de responsabilidade do senhor Assurbanipal Barbaride Mesquita, gestor do Fundo do Trabalho do Estado do Acre, em razão do descumprimento da resolução TCA número 87, referente ao primeiro bimestre de 2025. A segunda Coordenadoria Especial de Controle Externo, após consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, constatou o envio intempestivo das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais relativas ao primeiro bimestre de 2025 do aludido fundo, em desacordo com o prazo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da supracitada resolução. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o gestor, senhor Assurbanipal Barbaride Mesquita, e a responsável contábil, senhora Suelane Cavalcante Gomes Marques, foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas e apresentaram defesas tempestivamente. O Ministério Público de Contas manifestou-se nos autos. É o relatório, excelência. Obrigado, nova conselheira. Com a palavra, novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Novo procurador, o microfone. Obrigado. Bom, nesse processo, tanto a área técnica quanto o Ministério Público, nós acolhemos, né, os argumentos apresentados pela defesa. Houve um descarte, né, em relação ao primeiro envio, e no final das contas observamos que não houve descumprimento da norma, razão pela qual o Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, Sua Excelência, conselheira Ana Lu Maria, Maria de Jesus, perdão. Obrigada, Excelência. No caso em questão, tanto o gestor quanto o responsável contábil apresentaram protocolos e ofícios comprovando que as remessas foram realizadas dentro do prazo legal e que os registros posteriores no sistema decorreram apenas de reenvios técnicos autorizados. Com fundamento no princípio da verdade real e na consistência das justificativas apresentadas, reconhece-se que não houve atraso efetivo, mas sim um equívoco decorrente de falhas do sistema. Os documentos juntados aos autos comprovam
que o envio ocorreu de forma tempestiva e em conformidade com a legislação vigente, afastando, portanto, qualquer responsabilidade atribuída aos gestores. Dessa forma, restou evidenciado que não se configurou infração ao disposto ao artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 87. Diante do exposto, então, voto pelo arquivamento do processo após a formalidade de estilo, considerando a inexistência de irregularidade, uma vez comprovado que as remessas do primeiro bimestre de 2025 foram encaminhadas dentro do prazo legal e que os registros posteriores decorreram de reenvios autorizados, não caracterizando descumprimento à Resolução 87 de 2013 desta Corte de Contas. E notificar o senhor Assurbanipal Barbaria de Mesquita, gestor do Fundo do Trabalho do Estado do Acre, à época, e a senhora Suelane Cavalcante Gomes Marques, responsável contábil para a ciência da decisão. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho a relatora, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira Maria de Jesus, que continua com a palavra agora com o processo 140.761. Excelência, também vou julgar agora em bloco do número 84 ao 109. São todos, não, tem mais, ao 111. São todos os demais processos constantes da pauta. Perfeito. Vossa Excelência, com a palavra. Os presentes processos tratam de atos de aposentadoria de servidores civis, todos analisados pela 4ª Coordenadoria Especial de Controle Externo, conforme a Constituição Federal e a legislação aplicável. Os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios e os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto nos processos eletrônicos número 146.006, do servidor Manuel Afonso Lopes Cunha, 146.149, de Walter da Costa Silva, o 146.259, da servidora Maria Isete Pinheiro de Oliveira, 148.260, de Maria Ângela Rodrigues Lima, 148.303, José Gadeira da Costa, e o 148.338, da servidora Maria Braga dos Santos, em que os servidores foram enquadrados em referência inferior efetivamente devida. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, o nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público de Contas verificou a regularidade na prática de todos os atos dos processos desse bloco, razão pela qual opinamos pela legalidade do registro, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, e nesses processos destacados pela nobre relatora, realmente ocorreu erro no enquadramento, então nós estamos pedindo para que o registro seja feito nas referências apontadas pela análise técnica. É o pronunciamento. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Ante o exposto, voto pela legalidade de registro dos atos de aposentadoria dos servidores Maria Alice Martins Mota da Silva, Sônia Oliveira Cunha, Francisco Cardoso Félix, Maria Paula da Silva, Luzia da Silva Miranda, Manuel Afonso Lopes Cunha, Walter da Costa Silva, Maria Isete Pinheiro de Oliveira, Aldo Rodrigues Mota, Maria do Socorro Souza de Moura, Raimunda da Silva Albuquerque, Carly Cristina Rodrigues Menezes, Maria Ângela Rodrigues Lima, José Gadelha da Costa, Rosa Maria Fontana, Maria Braga dos Santos, Rosa Maria, aqui está repetido, Rosa Maria Fontana, Maria Alciene Silva de Oliveira, Alberlene Silva Nogueira de Oliveira, Inês Maria Pereira de Araújo e Silva, Maria Oneide de Jesus de Souza Silva, Maria Aparecida Melo de Almeida, Giselda Cardoso da Silva Litaife, Maria Vanilce Ferreira de Souza,
Cátia Silene de Oliveira, Francisco Justino da Silva Filho, Maria Rosana Braga da Silva Nunes e Adeusa Ferreira Santana. Encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções, nos casos específicos dos processos eletrônicos que apresentarem enquadramento incorreto. Notifica os servidores para tomar conhecimento das decisões proferidas e arquiva os processos após as formalidades de estilo. É assim que voto, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanhe os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira Maria de Jesus. Encerrada a pauta, não havendo expedientes para a Câmara, passamos às comunicações. Com a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez quero cumprimentá-los, cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, na pessoa da doutora Janaína. Também me dou por notificado de todos os processos e nada mais a comunicar. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, também queria cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade que o senhor deu para que eu pudesse presidir também a sessão, dizer que eu vou encaminhar hoje, daqui a pouco, e queria, assim, que o senhor, o conselheiro Malheiro, o doutor Sérgio e a conselheira Maria de Jesus dessem uma olhada numa argumentação que amanhã vai ter um pedido de reexame de uma servidora professora da educação, e eu queria que vocês dessem uma olhada, porque eu coloquei uma outra argumentação, tanto que se opõe à área técnica quanto ao Ministério Público, e eu queria, assim, muito que vocês dessem uma olhada para que a gente pudesse também fazer uma boa discussão. Tá? E aí eu vou estar encaminhando para cada um. Cumprimentar a nossa querida Jana pela ajuda e a todos que nos ouviram e participaram da sessão. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra agora a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Eu também quero cumprimentar a todos, desejar um feliz resto de dia e nada a comunicar. Obrigado, então. Cumprimento, então, também a doutora Janaína, agradeço pelo ter secretariado aqui a sessão conosco. Quero cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar, e assim encerramos a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Encerrada, então, a presente sessão.